Olá, papeleiras, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Hoje eu tô com uma ideia super legal. A gente vai decorar a capa desse caderno muito incrível, um caderno sensacional de capa branca e a salsinha que veio lá da lojinha da Bia. É o caderno Studies. Inclusive, ele é daqueles que tem a pauta branca, muito legal. Já vou deixar o cupom para vocês usarem lá na lojinha da Bia. Já corre lá na lojinha que tá cheia de novidade e inclusive muita coisa linda chegando ainda. Socorro, Brasil. E para decorar essa capa, eu tô usando as Liquid Paints da New Pen. Elas são canetas tintas líquidas, então você consegue decorar superfícies de maneira permanente. Elas se dividem em alguns grupos, como essas metálicas. A gente também vai encontrar outros grupos de cores, como as neon e a cor pastel, além das cores neutras, que entra o branco e o preto. Elas são muito pigmentadas, para ativar ela é muito simples e o custo-benefício dessa caneta é inacreditável. Elas são realmente muito baratas. Já vou deixar o cupom para vocês usarem lá na New Pen, então vem comigo para a gente fazer essa decoração super linda. Bom, Brasil, é claro que para a gente começar o nosso caderno, a gente não vai direto nele com tinta permanente. A gente vai primeiro fazer um rascunho, porque isso vai facilitar a nossa vida e vai ajudar a gente a calcular todo o espaço que a gente vai usar, a letra e planejar melhor o nosso rascunho. Eu estou usando aqui os lápis da linha Revolution da New Pen, que são lápis infinitos, eles não precisam apontar e o grafite equivale a 100 outros lápis comuns. Então vem comigo para a gente fazer esse rascunho, Brasil! Eu comecei escrevendo a frase Free Your Dreams, que é uma frase muito legal da New Pen, eu gosto bastante dela e acho que super combina com a nossa vida e com a nossa história, enfim, acho que se encaixa na vida de qualquer um. E aí eu já calculei ela com letra de forma. Então, como são 3 palavras, eu vou dividir em 3 partes, em 3 linhas, o meu espaço. Eu quis criar aqui como se fossem medidas diferentes, e aí eu vou pensar em 3 letras para compor esse lettering. Como eu quero fazer um lettering, mas eu quero fazer um lettering com alguns desenhos, eu optei por fazer uma letra que não vai ocupar toda a capa do meu caderno, e aí eu vou complementando com outros desenhos. Eu acho mais fácil já ir fazendo a letra que você vai colocar, já ir colocando o modelo de letra. Inclusive, ali no fundo, no plano de fundo que eu estou usando como cenário nesse vídeo, vocês conseguem ver vários tipos de letra que ficam super legais para a gente usar. Dá um print aí que vocês vão conseguir tirar muitas ideias daqui. No próprio rascunho, eu já criei alguns desenhos que eu quero incluir. Então, eu precisei aí fazer um pré-desenho de capa para entender mais ou menos tudo que eu ia colocar. É claro que aqui eu ainda não escolhi cor, ainda não pensei em nada disso, mas eu já fui deixando mais ou menos do jeito que eu quero para ver se as palavras elas se combinam e se as letras vão ficar legais também. Isso é muito importante no processo, eu não recomendo que vocês comecem a fazer uma decoração desse nível com material permanente sem se planejar, sem fazer esse rascunho. Então aí o meu rascunho ele já tá pronto e agora eu vou escolher a paleta de cores que eu vou usar no meu caderno. Ele tem a capa branca, então fica bem fácil porque eu posso ficar bem à vontade para escolher. Como eu gosto muito da combinação de preto, amarelo e tal, eu já comecei por essas duas. Peguei o branco, que é excelente pra gente fazer alguns brilhos de letra, embora a capa seja branca também. O rosa, que ele é um rosa sensacional, e o azul metálico. Essa combinação de cores eu amei. Eu ia pegar o laranja e o dourado, mas achei que ficou muita coisa, então eu substituí pelo prata e gostei bastante dessa combinação. É claro que elas vão ser usadas e bem dosadas conforme aí eu for pensando em como que tudo vai surgir, mas se você for preferir, pode também colorir o seu rascunho. Eu gosto muito de ir criando, eu gosto muito de deixar as coisas fluírem, então eu só planejei o que eu ia escrever mesmo, mas as cores eu tô deixando bem livre para a hora que eu for colocar. Para a gente poder riscar a nossa capa, é interessante que a gente tenha algumas propostas de medidas. Então aqui eu estou usando uma ficha, eu não vou fazer o risco da linha, porque essa capa do caderno Studies ela afunda conforme você risca. Então o ideal é realmente você usar um planejamento que não seja permanente. Eu tô usando lápis aqui, eu tô fazendo as letras só pra deixar retinho. E é claro que nessa hora bate um medinho do cão, Brasil, socorro. Mas assim, ó, se você errar lápis, dá pra consertar ainda. Pode ver que na tela quase nem aparece o meu rascunho. Então é uma super oportunidade.
À medida que eu fui fazendo o rascunho, eu já consegui decifrar melhor qual tamanho cada letra teria. E foi muito fácil ir colocando isso com o lápis, porque o lápis desliza super bem nessa capa. E eu descobri que também dá para fazer isso com caderno inteligente e outras capas, mesmo capas mais comuns de caderno. O único cuidado que você precisa ter é que quanto mais liso for a capa, mais demora para a caneta secar. Ela demora em torno de uns 20 minutos para a secagem completa, mas se for um caderno muito liso, de capa muito lisa, pode chegar a meia hora ou até 40 minutos. É até uma secagem rápida se a gente for considerar que é um material permanente, mas eu recomendo que vocês tomem esse cuidado, porque na hora de escrever, ela pode ir borrando se você for desatento. Chocada que eu tô tentando mostrar um rascunho invisível pra vocês. Mas olha só, eu juro pra vocês que eu risquei a capa, quase que não dá pra ver, porque tá muito clarinho mesmo, e foi proposital. E agora, finalmente, eu vou começar riscando, fazendo as letras mesmo. Pode ir sem medo, porque depois que você faz esse rascunho, é muito de boa. Eu acho que a pior parte mesmo é riscar com o lápis. Depois a parte da caneta, como ela desliza super fácil, é bem tranquilo. Eu dei umas apertadinhas para ver se a tinta já tinha descido tudo, mas antes eu já tinha ativado essas canetas, inclusive teve vídeo desse recebido da New Pen. E aí eu já fui riscando o meu caderno, sem medo mesmo, Brasil. Essa parte eu confesso para vocês que foi uma das mais tranquilas. Eu achei que seria a pior parte e no fim foi a parte mais gostosa. É muito legal ver as letras se formando e o bacana é que assim, se você errar, por exemplo ali, ó, eu fiz um E mais gordinho que o outro, não tem problema. Como é um lettering, a gente tem uma permissão muito vasta para a gente deixar o trabalho mais expressivo mesmo. Então, você não precisa se preocupar em fazer tudo 100% certinho, igual tá no rascunho. Eu mesma tive que mudar o tamanho de algumas letras e o modo como eu ia pintar elas. Até a posição de algumas coisas eu fiz alterada na hora que eu usei a caneta. Então, fiquem à vontade também para fazer. Vocês devem estar notando que eu tô tomando um super cuidado com a posição da mão. É porque essa tinta, ela demora, como eu falei para vocês, uns 10 minutinhos para secar. Pelo menos foi esse tempo no caderno Study. Então, é muito importante que você tome cuidado com a escrita de cima para depois começar de baixo, para não ter risco de você bater a mão e acabar borrando. Eu até aconteceu esse acidente aí algumas vezes, mas aí eu fui consertando. É que como eu tava gravando o vídeo, não tinha como eu fazer por partes. Eu achei mais fácil gravar tudo para ser ao vivo. Mas olha só, eu já coloquei aí o braço no free e aí acabou dando uma borradinha. Mas não tem problema, Brasil, vamos seguir o baile, porque como eu falei para vocês, é um trabalho de lettering e o objetivo é ser bem expressivo mesmo. Vocês devem estar notando que a pigmentação dessas canetas são extraordinárias. Elas realmente pigmentam muito, mesmo a prata, que é uma cor clara, ela fica super legal no fundo branco e em outras cores também. O amarelo é uma das minhas favoritas e o rosa que eu vou usar depois também é muito incrível, é muito um tom neon, uma pigmentação muito legal. Olha esse rosa, Brasil, dá até para fazer pontinho de tão pigmentado que ele é. Depois, quando eu aproximar a tela, vocês vão perceber melhor essas pigmentações e o modo como vai ficando. Agora é hora de usar o preto. E pro preto, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu deveria ter começado pelo preto. Porque como eu quero fazer um brilho branco nele, ele tem que estar mais seco na hora que eu for fazer isso. E eu acabei deixando ele por último. Mas, para vocês verem como ela seca rápido, antes de eu terminar os desenhos das laterais, vocês vão perceber, ele já estava sequinho e pronto para receber a outra caneta. Eu não precisei nem esperar, nem cortar o vídeo, nem nada. Foi super bacana, super rápido, para a gente poder fazer a pigmentação branca. Ali eu já comecei a fazer a pintura também. Foi um processo muito prazeroso. Ela tem uma pigmentação excelente. Quando você passa ela por cima dela mesma, ela não retira a tinta de baixo, o que acontece com outras marcas de caneta permanente. Não vou citar aqui, mas vocês já devem suspeitar, e são marcas muito mais caras do que a New Pen. Bom, aqui ó, já tô finalizando a pintura, ela tem que dar uma secadinha antes para depois eu vir com a caneta branca e fazer o brilho por cima, mas se você preferir, você pode também ir deixando os espaços em branco. Eu achei mais fácil fazer dessa forma, tudo preto e depois passar o branco por cima, mas claro, fica muito a critério de vocês. E agora, Brasil, que a gente já tá nessa parte incrível, é hora de começar a nossa decoração. Pode perceber que por enquanto tá tudo muito simples, mas agora a gente vai dar um tchan, vai dar cores para nossa capinha.
Eu sugiro que nessa parte de decoração vocês fiquem muito livres, muito à vontade para usar essa caneta da maneira que vocês acharem melhor. Eu tinha pensado numa ideia e ela até fluiu, mas aí eu fui mudando porque eu achei esse rosa tão incrível que eu quis repetir ele mais vezes. A minha ideia era fazer as listras coloridas e as bolinhas de fundo todas pretas, mas aí depois que eu vi esse rosa Brasil, não teve como. Eu tive que colocar ele mais vezes nessa capa. E o mais legal é que na hora que você vai pintar, ele tem uma textura muito prazerosa, então fica muito divertido para você ir criando. Eu acho até que se você tiver filhinho em casa, dá super para você arriscar fazer uma capa com ele, porque essas canetas elas são muito funcionais e parece que tudo que você faz com ela fica legal. Olha aí, ó, tô arriscando uma bolinha sem nem medir, sem fazer nenhum molde, e ela fica super bacana, ela fica super bonitinha. Isso acontece porque a ponta dessa caneta, ela é extremamente macia. Isso permite que a gente tenha um pouco uma firmeza maior na hora de segurar a caneta e o nosso traço ele fica mais seguro porque ele não trava. Às vezes a gente usa uma pontinha mais dura achando que ela é que vai ser firme, na verdade é o contrário. É a ponta macia que faz você conseguir deslizar no papel. Ai, gente, olha essa capa já tomando forma, socorro! Eu amei tanto esse caderno. Eu já tô usando ele, inclusive, foi muito legal. Levei na escola, todo mundo amou, todo mundo já quis. E olha lá, ó, meti a mão ali no rosa, tá vendo? Por isso que é importante esperar secar. Mas depois vocês vão notar que dá para corrigir super fácil. E em 10, 15 minutos já tá tudo seco para você poder levar o seu caderno por aí. Inclusive, se você é uma pessoa que é assim como eu, que gosta de tudo organizadinho, tudo bem legal, dá para fazer até as divisórias nesse estilo. É até bacana porque você pode comprar o caderno e personalizar a divisória e a capa, tudo ficando com a mesma carinha do jeitinho que você gosta. Na internet tem muita coisa legal para você poder fazer na sua capa. Essa daí eu tirei da cabeça mesmo, usando a frase da New Pen. Olha lá, já cobriu o errinho dali. E foi muito fácil de fazer, foi muito legal. Eu gostei muito de ter feito esse desenho, achei que ficou bem minha cara, bem minha vibe, assim. Achei muito fofinho. E aí, gente, uma pausa para observar o quanto essa azul metálica é incrível. Tanto que eu tô usando ela até mais fininha, porque a pigmentação dela é fenomenal e contrasta muito com as outras. Ela dá um destaque super especial. Bom, gente, na hora de aplicar os detalhes finais, eu dei uma leve empolgada, então eu acabei aumentando um pouquinho do desenho que eu tinha feito no rascunho. E, inclusive, já deixo a dica aqui para vocês, na hora que vocês estiverem fazendo a decoração, só comece a decorar depois que o seu lettering já estiver escrito, porque senão corre risco de você decorar tanto que o seu lettering não vai caber. Aqui eu me empolguei num ponto que eu quase coloquei informação demais, mas eu acabei me autocontrolando e deu tudo certo no final. Ó, tá vendo? Aqui eu já tô vendo que a tinta preta ainda não secou, nem a azul. A gente tem agora 11 minutos de vídeo, eu não acelerei o vídeo, ele tá em tempo real aí pra vocês, então pode contar no seu relógio mais ou menos esse tempo, uns 15, 20 minutinhos, até você poder fazer detalhes por cima da tinta preta. Eu, inclusive, depois que eu terminei, óbvio, né? Eu tô gravando o áudio depois, mas depois que eu terminei, eu ainda deixei ele em cima da mesa secando por um dia inteirinho, só pra garantir mesmo, pra mim colocar ele na bolsa com mais segurança e tal. Sou meio encanada e como ficou tão linda, eu não queria que estragasse. Mas em 10 minutinhos vocês já vão ver, 10, 15 minutinhos vocês já vão perceber que ela já consegue ter uma secagem muito boa pra gente poder fazer o traço branco por cima do preto ou usar qualquer outra cor por cima de outra. Aqui, ó, eu quis colocar algumas pintinhas pretas. E, gente, essa cor preta, ela é muito fenomenal. Eu ainda quero fazer um caderno só preto e branco, porque ficou muito show de bola. Eu tive várias ideias enquanto eu fazia essa. E, inclusive, Brasil, no site da New Pen tem muita novidade, muita coisa boa chegando. Logo, logo teremos vários lançamentos, então fiquem ligados lá no Insta do Amarelo Neon, no Insta da New Pen, porque tem coisa incrível que vocês nem imaginam chegando por aí. Não posso soltar mais spoiler que isso, mas é bom vocês ficarem ligados. E a New Pen sempre arrasa, né? Para finalizar aqui, eu coloquei algumas estrelinhas. Eu achei que combinou bastante, já que o azul é metálico e também tinha alguns espaços faltando, achei que seria legal para complementar. Porém, eu ainda quis preservar o fundo branco, ainda quis deixar as coisas brancas no fundo, nessa capa de fundo, para ter esse contraste entre as outras cores.
Como eu só usei cores fortes, se eu deixasse cores por cima de cores e pintasse tudo, ia ficar meio esquisito. Então eu optei por deixar o fundo branco mesmo. E olha que resultado incrível que tá ficando, Brasil. Eu já fui querendo aqui aumentar as coisas pretas, porque ficou muito massa essa combinação do branco com o preto e essas cores mais vibrantes. E eu não me arrependi do resultado, não. Já fui cobrindo, já fui criando várias coisas, ficou muito show. Já quero muito mostrar o resultado para vocês. E depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei fantástico, gente. Eu gostei muito desse caderno e com certeza daqui pra frente vou ter muitos cadernos decorados. É importante a gente considerar também que essa caneta tem um custo-benefício muito bom, Brasil. Então é super bacana para você ter aí na sua casa e fazer várias decorações. Bom, gente, perto da gente bater os 15 minutos de vídeo, a secagem já estava feita e eu já consegui passar o branco por cima do preto, conforme vocês estão vendo aí. Inclusive, essa caneta é legal para quem busca algo para fazer brilho no lettering. Olha como o efeito dela fica sensacional. Gente, eu amei essa capa, amei muito, amei. Já quero, assim, deixar ela de exposição, sabe? Não dá nem vontade de usar, dá vontade de guardar num potinho para sempre, para ela nunca acabar, para esse caderno ficar para sempre aqui. E é isso, Brasil. Eu espero que vocês também tenham gostado. Aproveitem o cupom no site. Um beijo e até a próxima!